vamos voltar aqui para a história. So let's go back to this history. Se você está perdido aqui comigo, você está com sono por causa da tarde, If you are lost or you are tired this afternoon, vem aqui comigo que a gente vai passar marco por marco de uma forma resumida para que possa ser claro. follow me because we're going to go waymark by waymark so it can stay clear. Pirro é o rei do sul. Pyrrhus is the king of the south. Demétrios é o rei do norte. Demetrius is the king of the north. Tem uma tabelinha lá para você lembrar. So remember we have this table. União Soviética, socialismo, que é rei do sul. We have the USSR, which is the socialists, and the king of the É o rei south. do sul. Ela é o rei do sul. Yeah, which is the king of the south. E a Alemanha representada como rei do norte. And Germany being represented as the king of the north. Hoje a gente sabe que o rei do norte é os Estados Unidos. Today we know that the king of the north is the USA, E a gente sabe que os Estados Unidos se alinha com o papado, certo? and we know that they ally themselves with the papacy. E a Alemanha, aqui nessa Guerra Civil Espanhola, estava unida com o papado. And we know that Germany in the Spanish Civil War was united with the Então, papacy. só para a gente ver essa dinâmica. Just so we can see the dynamics. Então, de uma forma resumida, So in a very summarized way, temos um período de 10 anos. we have a period of 10 years. O rei do sul e o rei do norte se aliam. We have the king of the south and north being allies. Eles fazem uma batalha muito importante juntos, They go through a really important battle together onde eles estão lutando contra 3 aliados. where they fight against 3 allies. Depois o relacionamento deles se enfraquece, Then their relationship is strained porque Demétrios, que é o rei do norte, invade, porque Pirro, que é o rei do sul, invade o território de Demétrios. because Pyrrhus, being the king of the south, invades Demetrius' territory. Demétrios vai para resolver esse problema e Pirro foge. And Demetrius goes to try and fix this problem, and then Demetrius runs away. Ok? Depois disso, Demétrios invade o território de Pirro. So now Demetrius goes and tries to invade Pyrrhus' territory. É a mesma coisa que na Segunda Guerra Mundial. And it's the same thing in the Second World War. Temos os 10 anos marcados aqui. We have 10 years marked here. O rei do sul se alinha com o rei do norte, a União Soviética com a Alemanha. The king of the north allies with the king of the south, and then we have the USSR with Germany. E eles se aliam para começar uma guerra. And they ally themselves so they can start a war. E é o rei do norte e o rei do sul aliados juntos contra 3 aliados. And it's again the king of the north and south together against the 3 allies. Mesma coisa aqui em cima, rei do norte e o rei do sul junto contra 3 aliados. The same thing at the top, the king of the north and south against 3 allies. Depois, em agosto, o relacionamento deles fica ruim. And then in August, the relationship is strained. E depois a Alemanha invade o território do rei do sul. And then Germany invades the territory of the king of the south. Assim como Demétrios invadiu o território do rei do sul. The same way Demetrius invades now the territory of the king of the south. Então é aqui onde a gente está, So ok? this is the point where we are. Isso daqui foi a Operação Barbarossa. It was the Barbarossa operation. Ok. Operation Barbarossa. Vamos voltar agora para a história de Pirro. So let's go back to the history of Pyrrhus. Nessa história aqui, Demétrios começa a ter um aumento militar muito grande. In this history, Demetrius starts having a rise in military power. E isso começa a preocupar os outros aliados. So that starts to worry the other allies. Seleuco, Licímaco e Ptolomeu. Seleucus, Lysimachus, and Ptolemy. E olha só o que vai acontecer agora, presta bem atenção. So pay attention to what happens now. Demétrios, Pirro, Pyrrhus, que é o rei do sul, which is the king of the south, que estava lutando contra esses 3 aliados aqui, which is fighting against these 3 allies, ele vai entrar nessa coalizão. he is going to go into this collusion. Então eu vou colocar aqui. So I'm going to write that here. Lembra que Cassandro tinha morrido. Remember that Cassander had died, Mas aqui nós temos Licímaco, but here we have Lysimachus, Seleuco Seleucus, e mais quem? Ptolomeu. and we have Ptolemy. Então vocês estão seguindo. So you follow me. Então a gente tem esses 3 aqui. So we have these 3, Mais quem? and plus who? Rei do sul. The king of the south, Pirro. Pyrrhus. Ok?
Então nós temos os 3 aliados mais Pirro So we have the 3 allies plus Pyrrhus versus quem? versus who? Demétrios. Demetrius. Mesma coisa na Segunda Guerra Mundial. The same thing happens in the Second World War. Depois que a Alemanha invadiu o Rei do Sul, And after Germany invading the King of the South, o que a União Soviética fez? what does the USSR do? Se juntou a esse grupo aqui. They united themselves with this group. Então a gente vê o Rei do Sul se juntando com os aliados. So we see the King of the South aligning himself with his allies, or coming together with his allies. E então vou colocar aqui esses aliados. So I'm going to write down the allies. Esses 3 aliados estão agora juntos com a União Soviética. And these allies are now together with the USSR, Na verdade, which eu is acho- Poland, France, and England. eu não sei se a Polônia tá ali nesse meio, I don't know if Poland is really porque ela foi in... invadida. Não tô certo. É, eu não tenho certeza agora, teria que precisar. So I'm not sure if Poland fits into this, Mas isso daqui se forma o grupo dos aliados. but this is the group of the allies. É aqui que se forma esse grupo dos aliados. This is where this group is formed. Ok? E nele tem a União Soviética. And in this group we have the USSR. Né? Ele tá junto à União Soviética aqui. They together. Versus quem? Versus who? Alemanha. Germany. Então olha só para a história. So let's look into history. O rei do norte invadiu o território do rei do sul. The king of the north invades the territory of the king of the south. Demétrio começa a ter um aumento militar. Demetrius starts having this increase in military power. Aí agora Licímaco, Seleuco e Ptolomeu, Now Lysimachus, Seleucus, and Ptolemy, eles vão para Pirro e se aliam. they go to Pyrrhus and ally themselves with him. Convida eles para fazerem aliança. He invites them to do this alliance Mas with o him. ponto é que o rei do sul está agora aliado com esses 3. But now the point is that the king of the south is now allied to these 3. Antes eles estavam lutando um contra o outro, Before they were fighting once against the other. ok? E eles estão aliados para lutar contra Demétrio. And they allied to fight against Demetrius. Depois que a União Soviética foi invadida pela Alemanha, And after the USSR is invaded by Germany, a União Soviética se juntou e formou o grupo dos aliados. it comes together and he creates this group with the allies. E esse grupo tinha França e Inglaterra que participava desse grupo aqui. And we have France and England participating of this group, Esse grupo que antes a União Soviética estava lutando contra. which is the group that previously the USSR was fighting against. Então agora eles estão juntos e vão contra o rei do norte. So now they together and they go against the king of the north. Isso acontece antes de 1945, ok? So this happens before 1945, Quando acaba a guerra. where this war ends. Mas aqui é essa a dinâmica que a gente tem da divisão dos lados, dos times. And this is the dynamics or the division that we see between these two parties. É isso. Tá? Então, 1945 acaba a guerra. So 1945, this war ends. Isso está paralelando 287. And this, we can make a parallel with the year 287. Olha só que interessante a dinâmica aqui. So look at this dynamic, how interesting it is. A gente tem a Macedônia. We have Macedon. Vou desenhar aqui de novo, Épiro. And again, I'm going to draw Epirus. Licímaco, ele tá aqui, meio que em cima, meio que no leste. And Lysimachus is more or less on the top towards the west side. Épiro tá aqui no lado oeste. And Epirus is on the east side. Oeste. No, the western side, yeah. E onde é que tá Demétrios? And which side is Demetrius? No meio, não é isso? He's in the middle, right? Aqui é a Macedônia. Here we have Macedon. Então o que eles fazem aqui é o seguinte. So what they do here is the following. Licímaco ele vem pelo leste Lysimachus comes from the west, e Épiro vem do oeste. and Epirus comes from the east. Isso acontece aqui, tá? Em 287. And that happens in 287.
E aí, quando acontece esse entrave, quando eles se encontram, So when they come together, Demétrio, que era um general muito ruim com a população, Demetrius, who was a really bad general with the population, muito ao contrário de Pirro, que era muito gentil e sempre amigável, in the opposite to Pyrrhus, who was really friendly, o exército se entregou a Pirro e a Licímaco, se não me engano. this army gives into Pyrrhus and Lysimachus. Eles simplesmente se entregam. They just give into this. Não tem batalha. They don't go through war. E Demétrio foge, So then Demetrius runs away. ok? E quando a gente olha para a Segunda Guerra Mundial, And when we look at the Second World War, a gente vê a Alemanha, we see Germany, e a Alemanha está no meio de quem? and Germany is in between who? Entre a União Soviética The USSR e a frente ocidental com a França. and the Com a Eastern França. and with France, the Eastern, the Western France. Então Yeah. a gente vê que eles vêm um do lado um do outro. So we see they come together side by side. Assim como aqui um veio do leste e outro veio do oeste. The same way here they come one from the west and one from the east. Assim acontece na Segunda Guerra Mundial e ao fim da guerra. The same thing happens in the Second World War at the end of this war. Ok. Isso tudo está aí nas notas, seria muito bom você parar e ler isso. So all of this is in our notes. It would be good if we can stop and read through it. Eu queria que você parasse para pensar aqui comigo. So I want you to stop and think with me. Para mim é muito claro ver For me, it's really clear to see como que essas histórias estão paralelando. how these histories parallel each other. Como a gente vê que existe uma aliança do Rei do Norte e Rei do Sul, depois eles começam uma guerra. How we see we have an alliance with the king of the south and the north, how they start a war, Depois como o relacionamento deles vai ruim. then how their relationship starts to get Quando strained, o Rei do Norte invade o Rei do Sul. when the king of the north invades the king of the south. Baseado no que a gente estudou ontem com Wesley, And based on what we studied yesterday with Brother Wesley, o que é fé? what is faith? A gente olha para o natural, não é isso? We look at the natural E aí a gente acredita naquilo que é invisível, and we believe in what is invisible, que é o espiritual. which is the spiritual. Para a gente conhecer a Deus, a gente tem que olhar para Cristo. So for us to know God, we need to look at Christ, A gente tem que olhar para o natural, uma pessoa que a gente vê, a person that we can see, e aí sim a gente conhece a Deus. and then you will know God. Pelo natural você conhece o espiritual. So through the natural, you will know the spiritual. Pelo passado, Through the past, uma coisa que a gente consegue ver, something that you can see. a gente tem fé de que Deus está ilustrando o quê? O espiritual. You have faith that God is illustrating, which is spiritual. Porque a história se repete, Deus está governando a história. Because history repeats itself, and God is the one leading this history. Então a gente consegue ver esses marcos aqui. So we can see these waymarks. Então se você não conseguiu ver a importância ainda desses estudos, So if you haven't realized the importance of these studies, se a gente tem vários testemunhos de que isso realmente está acontecendo, if we have a lot of testimonies or witnesses that this is happening, isso quer dizer que você vai fazer o quê? this means that what's going to happen? Essa linha vai continuar. This line will E continue. vai contar essa guerra que está acontecendo agora na nossa geração. And is going to tell us about these wars which are happening now in our A generation. gente está falando de uma coisa do passado, So we're speaking of something which is from the past, mas se no passado se cumpriu o paralelo, but if in the past this parallel happened, assim a gente tem fé que também vai ser no futuro. the same way we have faith that it will happen in the future. Então esses assuntos são bem importantes. So these topics are really important. Depois dessa guerra depois do fim da Segunda Guerra Mundial, So at the end of the Second World War, o que começa? what starts? Guerra Fria, certo? The Cold War. O que é Guerra Fria? And what is this Cold War? Essa guerra onde não tem confronto direto, certo? It's a war where we don't have direct confrontation, Mas sim existem muita tentativa de derrubar o outro poder. but we have a lot of attempts of bringing down the other powers. Tanto que em 1989, And we see this in 1989 por causa dos Estados Unidos, because of the USA,
com a trabalhando contra a União Soviética working against the Soviet Union, através de sanções, and they use sanctions. bloqueio econômico They block the economies. e também subterfúgio. Subterfúgio, I think is the same thing. And where they sabotage things. E por causa da sua influência, derrubou a União Soviética And with their influence, they bring down the USSR nessa Guerra Fria, in this Cold War, que acaba em 1989 a 91. which ends from 89 to 91. E marco 89 porque esse é o marco, né? A queda do Muro de Berlim. And I'm putting 89 because it's the mark where the Berlin Wall falls. Mas a gente sabe que a União Soviética acaba em 91. But we know that the Soviet Union only ends in 91. Voltando para a história de Pirro, So going back to the history of Pyrrhus, lembrando essa história aqui, reminding ourselves of this history, quando Licímaco veio do leste e Pirro do oeste, when Lysimachus comes from the west and Pyrrhus from the east, lembra que Demétrios foge. remember that Demetrius runs away. E como que fica a situação da Macedônia? And how does the situation in Macedon stay? Fica dividida They now become divided entre Pirro in between Pyrrhus e Licímaco. and Lysimachus. Veio do leste, outro do oeste. One comes from the east and the other one from the west. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, When does the Second World War end? como que fica a situação da Alemanha? How is Germany's situation? Fica dividida It's divided entre a União Soviética between the USSR e principalmente os Estados Unidos. and especially in the USA, Ou o capitalismo e o comunismo, which is socialismo. the capitalism and socialism. Então a gente vê que isso acontece aqui na Alemanha. So we see that happening here in Germany. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. And it's the same thing happening here. Só que agora, Licímaco e Pirro eles estão muito perto um do outro. But now we have Lysimachus and Pyrrhus really close to one another. Pirro expandiu seu território aqui. Pyrrhus expands his territory. Lembra que Demétrios morreu. Remember that Demetrius died. E agora Licímaco está desse lado. And now we have Lysimachus on this side. Agora eles estão muito perto um do outro. So now they're really close to one another. E o que isso vai gerar? And what is this going to cause? Conflito. Conflict. Só que eles não têm conflito direto. But now they don't have this direct conflict. Licímaco ele começa a enviar como se fosse espias. Lysimachus now sends his spies. E começa a levantar o ego do povo. And now he starts bringing up the self-confidence in the population. Eles começam a fazer chacota na cara deles. They now start to tease these people Porque essa área da Macedônia because this area of é Macedon de onde veio Alexandre. is where Alexandria comes from. Aí você fala, Alexandre o Grande veio daqui da Macedônia. So they say Alexandria the Great comes from this area in Macedon. E agora vocês aí estão sendo governados por esse rei de Épiro. Quem é Épiro? And now you guys are being ruled by this king of Epirus. Who was he? Então começa a disseminar essa coisa na mente dessa população. So now they start to spark these things in the population's minds. Em outras palavras, você pode dizer que isso seria subterfúgio. So in other ways, you could say that this is sabotaging somehow. Então isso é uma das características da Guerra Fria. So this is one of the characteristics of Cold War. Não só isso, Not just that, eles também começaram a fazer com que o abastecimento deles fossem cortados. they also now cut down their supplies. Talvez eu não estou usando as melhores palavras para isso. Or maybe I'm not even using the best words to describe Mas it. você vê essas características de subterfúgio e sanções acontecendo. But you see these characteristics of this sanctions and this subterfuge Okay. happening. E em 285, depois disso, And in 285,
285. É, 285. And in 285, after this, Pirro simplesmente perde tudo isso que ele tinha expandido. Pyrrhus just loses all these territories where he had expanded to. Ele volta para Épiro, And he goes back to Epirus, ok, para sua terra natal. which is his hometown. Por que isso é interessante? And why is this interesting? Quando a gente olha para a Segunda Guerra Mundial, When we look at the Second World War, o fim dela e a Guerra Fria, the end of it is the Cold War. em 1989, 91, And in 89 and 91, o que aconteceu com os estados satélites da Rússia? what happens to these satellite states of Russia? Perderam. They lose. Então a gente vê aqui que Pirro ele perde o território que ele tinha expandido. So now we see that Pyrrhus loses these territories where he had expanded to. O rei do sul perde o território que tinha expandido. The king of the south loses the territories where he expanded A to. União Soviética The USSR perde esses países satélites que estavam juntos. loses these satellite states which were together. E aí fica apenas a Rússia. And now we only have Russia. E agora a gente tem uma mudança de cenário bem grande. And now we going through a big change of scenario. Aqui. Aqui, Pirro, ele tá na sua campanha na Macedônia. Here we have Pyrrhus going through a campaign in Macedon, Mas agora ele vai fazer uma campanha militar na Itália. but now he's also going to start a military campaign in Italy Porque ele não teve muito sucesso na Macedônia. Tá? because he didn't really have success in Macedon. Então aqui a gente tem uma mudança de cenário que acontece. So here we mark a change of scenario. Aqui também 1989, sem dúvida, é um ponto de virada para a história. And in 1989, we also have a turning point in history. Ok. Ok. Vem aqui comigo para esse outro quadro. So follow me to this other board. Eu não vou escrever tudo aqui. I'm not going to write everything down. Só vou colocar as datas. I'm only going to write down the dates. O que a gente está fazendo é o seguinte. So what we're doing is the following. Essa daqui é a história alfa de Pirro. This is the alpha history of Pyrrhus, Isso daqui é a história da Segunda Guerra Mundial. and this would be the history of the Second World War. Depois que chega nesse ponto aqui, a gente tem uma mudança de cenário. After arriving at this point, we have a change of scenario. E agora a gente vai ver que Pirro sai da Macedônia e ele vai lutar na Itália. And now we see Pyrrhus leaving Macedon and going to fight in Italy. E a gente vê que essa história é ômega de Pirro. And we see that this is the omega history of Pyrrhus. Ok? Assim a gente vê que a Segunda Guerra Mundial acaba, Like this, we see the Second World War ending. acaba a Guerra Fria It ends the Cold War, e a gente entra nessa nossa história. and we go into our A history gente marca como a Terceira Guerra Mundial. as we mark as the Third World War. Então a gente está vendo a história alfa e ômega de Pirro. So we see the alpha and omega history of E a Pyrrhus, gente está vendo o alfa e ômega da história do Rei do Sul. and we see the alpha and omega history of the King of the South, Com a Segunda Guerra Mundial e a Terceira Guerra Mundial. with the Second and Third World War. Eu acho que vai ser melhor continuar nessa linha aqui, I think it would be better to continue in this line, porque a gente vai fazer o paralelo com os marcos, because ok? now we're going to do the parallel with the waymarks. Mas se você está fazendo notas, você pode escrever os dois. But if you're writing down notes, you can do both. Porque isso daqui só é a história de Pirro. This alone is the history of Pyrrhus, Isso daqui é a Segunda e a Terceira Guerra Mundial. and this is the Second World War. Eles paralelam dessa forma. So this is how we could parallel it. Mas a gente sabe que a gente também pode paralelar o alfa com o ômega, certo? But we also know that we can make a parallel with alpha and omega, right? Assim que a gente faz com o alfa de Israel moderno, o alfa de Israel, o ômega de Israel moderno. This is what we do with the alpha of modern Israel and ancient Israel. Então a gente vai pegar o alfa de Pirro e paralelar com o ômega de Pirro. So we get the alpha of Pyrrhus and we parallel with the omega of É Pyrrhus. aquilo que eu fiz lá naquele quadro lá. So it's what we did on this side of the board. Todo mundo me seguindo aqui? Everyone following me? Ok? Então tá.
Vou falar um pouquinho do que está acontecendo na Itália. So I'm going to speak a little about what's happening in Italy. O que estava acontecendo na Itália. What was happening in Italy. Então, aqui está Épiro, So here we have Epirus, onde Pirro está. where Pyrrhus is, E aqui nós temos Roma. and here we have Rome, Ok? E aqui nós temos a Sicília, and here we have Sicily, que é uma ilha aqui. which is a island close by. Então, Roma está dividido da seguinte forma. So Rome is divided in the following way. Nós temos os romanos, né? We Roma. have Rome with the Romans, E aqui no sul, and in the south, essas daqui são cidades gregas ainda, tá? we still have Greek cities. E a principal dela é Tarento. And its principal city is Tarentus. Tarentus. Então agora a gente vai colocar novos nomes ali naquele quadrado. So now we're going to write new names in this table. E eu preciso que vocês estejam com eles em mente. And I need you to have these names in mind. A gente vai ver que Roma simboliza o rei do norte. We're going to see that Rome symbolizes the king of the north, E simbolizando o rei do sul, and symbolizing the king of the a south, gente vai ter Tarento. we're going to have Tarentus. Ok. E Tarento, In Tarentum, Pirro vai vir e dar suporte para a cidade. Pyrrhus comes and supports the city. Então é isso que a gente vai ver acontecendo. So this is what we're going to see happening. A gente vai ver com a nossa história. We're going to see with our history Isso vai estar paralelando os Estados Unidos that this will parallel the USA e Rússia. and Russia. Todo mundo comigo aqui? Everyone following me so far? Tem aquele quadrinho em mente. So keep this table in mind, Eu vou estar falando nomes das cidades e aí você não vai saber do que eu estou falando. because I'm going to start mentioning names of cities and you will not know what I'm speaking of. Tá? Tá. Quero desenhar esse daqui maior. So I want to draw this in a bigger way. Aqui está Épiro. So here we have Epirus. Aqui está Roma. Here we have Rome. Vou desenhar Roma de azul. And I'm going to draw Rome in blue. E o rei do sul And we have the king of the south, vai ser Tarento. which is Tarentum. Todo mundo comigo aqui? Everyone with me? Agora é o seguinte, nessa área aqui tinham várias cidades gregas. So in this city we have a lot of Greek cities. E uma delas, And one of them, vou aumentar essa bacia aqui, não precisa nem traduzir. Uma delas é a cidade de Túrio. and one of them would be the city of Turi. Ok? Mas lembra que eu vou marcar o rei do sul como Tarento. Vou botar aqui, ele é o rei do sul. So remember, I'm going to mark the king of the south as Tarentum, E Roma é o rei do norte. and Rome as the king of the north. Tá? Mas Túrio é uma cidade que tinha apoio de Tarento. But Turi is a city which has the support of Se eu não me Tarentum. engano, Tarento é tão forte. Essa baía, se eu não me engano, é chamada Baía de Tarento. Não tenho certeza, acho que é. And Tarentum is so big that, if I'm not mistaken, this bay is called Bay of Tarentum. Tá? Então, Túrio, o que está acontecendo na cidade de Túrio? So what's happening in the city of Turi? Nós temos dois grupos ali que estão batalhando. We have two groups there which are fighting. Nós temos os aristocratas We have the aristocrats e os democratas. and the democrats. Os aristocratas, The aristocrats, eles têm mais interesse financeiro. they have more of a financial interest. E para eles preferem ter auxílio de Roma. And so they prefer to have Rome helping them. E os democratas, And the democrats, eles são mais tradicionais. they are more traditional. Eles são
conservadores. They are conservative. E aí eles preferem manter a sua tradição de ajuda com Tarento. So they prefer to keep the tradition and stick to the help they're getting from Tarentum. Então você tem um que está querendo o apoio de Roma So you have one wanting to be supported by Rome, e outro que está querendo suporte de Tarento. and the other one wanting to be supported by Tarentum. Nessa batalha interna que eles estão tendo, And in this internal battle that they're having, nesse ano 285, in the year 285, eles pedem auxílio. Os aristocratas ganham the aristocrats win, e eles pedem auxílio para Roma. and they ask Rome to help them. Porque eles estão sofrendo ameaças de cidades vizinhas. Because now they are being Threatening. threatened by the cities around them. Então eles estão recebendo essas ameaças. So they receive these this threatening, E como os aristocratas ganharam, eles mandam embaixadores para Roma pedir auxílio. and as the aristocrats won, they send the ambassadors to Rome to ask for help. Então eu vou colocar isso daqui como sendo 285. So I'm going to mark this as being 285. Você tem Tarento, So you have Tarentum, que é do rei do sul, which belongs to the king of the south, pede ajuda para o rei do norte. so we have Tarentum in this year asking for the help of the king of the north. Lembrando que Tarento é uma cidade que recebia apoio do rei do sul. Remembering that Tarentum was a city that used to receive help from the king of the north, E ela meio The que king of muda the de south. lado. and that kind of changes sides. E agora vira amiguinha do rei do norte. And now they become friends with the king of the north. Ok? E agora eu vou falar da nossa história. So now we're going to speak of our history. Túrio, desculpa, gente. Túrio. So here's not Tarentum, but it'd be Turi. Túrio pede ajuda. Túrio pede ajuda para Roma. Turi asks Rome for help. Túrio que muda de lado. So they are the ones that change sides. Obrigado. 1989. 1989. 1989 é quando a gente marca o tempo do fim. 1989 is when we mark the time of the end. A quarta geração do Adventismo. Which is the fourth generation of Adventism, Aqui começa a quarta guerra dos Diádocos. where we have the four Diadochi E a wars, gente sabe que tem uma guerra de procuração aqui. and here we know we have a proxy war No Afeganistão. in Afghanistan. Essa guerra de procuração dura 10 anos. And this proxy war goes throughout 10 years, Que começa em 1979. which starts in 1979. Então nós temos esses 10 anos aqui. So we have these 10 years. Temos essa guerra de procuração. We have this proxy war. Temos 1989, We have 1989, que é a mudança de cenário que acontece aqui. which is a change of scenario that happens there. Lembra que aqui acontece a mudança de cenário. Remember that here we have a change in scenario, E agora a gente colocou isso lá embaixo. and now we brought that all the way down. Lembra que aqui 285 o Pirro só ficou com seu território. So remember that in 285, Pyrrhus only has his territory, Depois dessa data ele começa sua campanha na Itália, and after this date, he starts his campaign in Italy. daqui a Macedônia, So we mark here Macedon, daqui a Itália. and here we will mark Italy. Túrio, que era uma cidade do rei do sul, pede ajuda para o rei do norte. Turi, which was a city from the king of the south, asks now for help of the king of the north. E eu quero marcar aqui a Ucrânia. So I want to mark Ukraine. A Ucrânia sai da União Soviética. Ukraine now leaves the USSR. Então temos um país que era da União Soviética, So we have a country which was from the que USSR, agora muda de lado. which now switches sides. A gente tem Túrio, que era uma cidade do rei do sul. We have Turi, which was a city of the king of the south, Ele se converte como querendo ajudinha do rei do norte. and now he converts himself and wants the help of the king of the north. Todo mundo comigo? Everyone following me? Ok.
Então a Ucrânia muda de lado. So now Ukraine switches sides. Vamos ler aí onde fala sobre isso. Let's read in our notes where it speaks about that. Descomunização da Ucrânia começou em parte após a dissolução da União Soviética e a independência em 1991, quando a região ocidental do país eliminou monumentos comunistas e renomeou ruas que tinham nomes de líderes soviéticos. Decommissioning in Ukraine began in part after the dissolution of the Soviet Union and independence in 1991, when the western region of the country eliminated communist monuments and renamed streets that had names of Soviet leaders. Eu vou ler a próxima parte do texto I'm going to read the next part of this sentence, e eu vou explicar isso no próximo marco. and I'm going to explain this in the next waymark. A pressão para lidar com o passado comunista na Euromaidan intensificou quando os antigos protestos do presidente Viktor Yanukovych derrubaram a estátua de Lenin no centro de Kiev durante uma manifestação. The pressure to deal with the communist past in the Euromaidan was intensified when former opponents of President Viktor overturned the statue of Lenin in central Kiev during a demonstration. Mais uma vez, queria encorajar vocês Again, I want to encourage you a buscar essas coisas. to look for these things. Euromaidan, For instance, Euromaidan. Kiev. Quem sabe o que é Kiev? Who knows who is Kiev? Eu não sabia, até antes de eu ter que pesquisar. Until I had to look for this, I didn't know what was Kiev. Hoje eu sei, a capital da Ucrânia. Today, I know it's the capital of Ukraine. Teve uma época que eu falava Kremlin e eu não sabia o que é. There was a time that I used to say Kremlin and I didn't know what it was. Tem que saber, o Kremlin é como se fosse a Casa Branca da Rússia. Kremlin is almost like the Russia's White House. A Alemanha também tem um lá do parlamento durante a Revolução Alemã, que eu nem lembro o nome. And Germany also has this name for the parliament, which I don't even recall the name. E eles falam isso durante quando você lê na internet, eles mencionam muito esses nomes. And when you read this in the internet, they mention a lot of these Às names. vezes tem preguiça de parar para ver, And sometimes you are lazy to stop and look into it. mas é muito importante entender o que são essas coisas. But it's really important to understand these things. Ver no mapa onde é essas cidades. To see in the map where these cities are Ajuda located. muito mais a entender. And it Ok? really helps you to understand. Então tá, o que está acontecendo aqui? So what's happening here? Eu vou escrever aqui no quadro Euromaidan. I'm going to write on the board Euromaidan. Euromaidan. Para eu falar disso daqui daqui a pouco. So I can speak about this later on. Tá? Então tá, vamos voltar aqui para a história de Pirro. So let's go back to Pyrrhus' history. A segunda vez acontece isso. The second time that this happens, Em 282, in 282, Túrio Turi pede mais uma vez ajuda a Roma. again asks for Rome's help. Manda os embaixadores e tudo mais. He sends his ambassadors once more. E aí Tarento, And now Tarentum, que é quem? which is whom? Rei do Sul. The king of the south. Ele ataca Túrio, They attack Turi, como se fosse uma revolta por eles terem trocado de aliança. almost as if they revolted that they have switched sides and changed their alliance. Outra coisa que acontece Another thing that happens é que Roma is that Rome declara guerra contra Tarento. declares war against Então a Tarentum. gente tem o rei do norte contra o rei do sul aqui, So again, we have the king of the north going against the king of the south, nesse sentido, ok? in this sense. Mas o que eu quero que vocês vejam é o seguinte, But what I want you to see is the following. que o rei do sul ataca uma cidade que anteriormente era deles. That the king of the south attacks a city that previously belonged to them. Outra coisa que aconteceu aqui, And another thing that happened here, esse mapinha aqui da Itália, this little map that we have of Italy, aqui é a Sicília, here we have Sicily. Roma enviou embarcações, Rome sends né, the navy, e entrou nessa baía. and they went into this bay. E anteriormente, And previously, Roma tinha um tratado com Tarento, Rome had this treaty with Tarentum, onde Roma não poderia entrar aqui. where Rome could not enter this bay. Então o que Tarento fez? So what does Tarentum do?
atacou esses navios. They attacked the navy. Então, duas coisas acontecem. So two things happen. Uma aliança quebrada aqui, né? Here we have an alliance being broken E Tarento ataca Roma. and Tarentum attacking Rome. Antes disso, Tarento tinha atacado Túrio. But before this, Tarentum had attacked Turi. O que eu acho interessante And what I find interesting é que, se vocês verem na nota, is that if you look at your notes, aí, ó, Taranto ataca Túrio. where you see Tarentum attacks Turi, Terceiro parágrafo. we go to the third paragraph. Vai falar que essa aliança que Roma fez com Tarento, onde Roma não podia entrar com os navios ali, Where it says that Rome did this alliance with Tarentum and the navies could not go into that bay, foi assinada em 303. was signed in 303. As complicações nessa guerra levaram à assinatura de um tratado em 303 entre Roma e Taranto, proibindo que os navios romanos navegassem ao leste do Cabo Lacínico, perto de Crota, em troca da neutralidade de Taranto na guerra contra seus vizinhos. The complications in this war led to the signing of a treaty in 303 before Christ between Rome and Tarentum, forbidding Rome ships to sail east of Cape Lacini near Crotona in exchange for Tarentum's neutrality in the war against its neighbors. Olha que interessante aqui. So look at something really interesting. 303 é quando a gente vê Pirro 303 is when we see Pyrrhus aliado com Demétrios. allied to Demetrius. Nesse ano In this year foi quando Tarento is when Tarentum assinou um tratado com Roma, signs a treaty with ou Rome, seja, que eles fizeram uma aliança, or they make this alliance, Rei do Sul e o Rei do Norte, the south and the north, em 303, in 303, e essa aliança foi quebrada aqui, and this alliance is broken in this year, nesse mesmo marco. in the same way, Mark. Conseguiram ver? Could Ok? you see this? Então aqui, Tarento, Roma, So here we have Rome, não era para entrar no mar deles, which was not supposed to go into their sea. entrou no mar deles, They go into the sea, e Tarento vai lá e ataca os barcos romanos. and Tarentum goes and now attacks their ships. Ok? Tarento também atacou Túlio. So Tarentum as well attacks Turi. O que eu quero que vocês vejam é o seguinte. So what I want you to see is the Em following. 2014, In 2014, aconteceram muitas coisas. a lot of things happened. E aí que entra essa Euromaidan. And this is where this Euromaidan comes in. Tem alguns vídeos muito bons na internet, muito bons. We have a few of good videos in the internet Explica sobre isso. which explains more about this. E eu acho que é bom irem pesquisar. And I think it's good that we go and search these things. Mas a Ucrânia But Ukraine estava passando por tá passando por uma crise desde 89, né? So we know that Ukraine is going through this crisis since Eles 1989. não estão bem financeiramente. They're not good economically. Vou desenhar aqui em cima. So I'm going to draw this on the top, Vou deixar aqui mesmo. or maybe not. O que está acontecendo com a Ucrânia? So what is happening to Ukraine? Em 2004, In 2004, teve uma eleição they went through this election entre dois presidentes. in between two presidents. Vítor Yanukovych e um outro Vítor. We have these two victors. 2004. What? Um desses presidentes One of these presidents tem mais interesse com a Rússia has more interest of Russia, e o outro mais com o lado ocidental. and the other one to the western side. E o presidente que ganhou essa eleição And the president which won this election foi esse presidente que é mais afiliado, tem mais relações com a Rússia. and the president that won this election is the one which is more associated to Russia. Mas ele foi tirado do poder logo em seguida, Right after this, he's removed from power porque o Departamento de Justiça da Ucrânia determinou que aquilo lá foi inválido, porque foi mesmo, teve fraude. because the Department of Justice in Ukraine determined that this was fraud. Ok? Teve fraude nas eleições e ele não subiu ao poder. So they had fraud in the election, so he could not go on to presidency. Mas ele ganhou as eleições 10 anos depois. But he wins these elections 10 years later. Falei errado, acho que foi 2011, eu acho que ele ganhou. I think maybe in 2011 that he wins. Mas em 2014, ele estava
como presidente. But in 2014, he still remains president. E é isso que eu quero que vocês vejam. And this is what I want you to see. A Ucrânia pertencia a quem? Who does Ukraine belong to? Pertencia. Used to belong to. Pertencia à União Soviética. So they used to belong to the USSR, Mas em 1989 eles saíram da União Soviética, em 91. but in 89 to 91, they left the USSR. Agora, em 2014, But now in 2014, a gente tem esse presidente Viktor Yanukovych, não sei como é que pronuncia, we have this President Viktor, que ele tem mais, ele é mais aliado com a Rússia. which is more associated to Russia. Mas ele diz que vai trazer mais, que vai levar a Ucrânia junto com o Ocidente. But he says he's going to take Ukraine together with the West. E olha o que está acontecendo em 2013. So look at what happens in 2013. Eles estão trabalhando para conseguir integrar a Ucrânia a alianças com a União Europeia. They now trying to make Ukraine integrate with these Ter mais alianças to com a União have Europeia. more alliances with the European Union. Então é o que o povo quer, a maioria, pelo menos. So this is what the majority of people want. Mas esse presidente, ele é mais aliado com a Rússia. But this president is more associated to Russia. E Putin não quer isso. So Putin doesn't want this. Demora para fazer esse trabalho, So it takes a long time to do this job, fazer essa documentação. to do this paperwork. Chega no final de 2013, They come to the end of 2013, o presidente se recusa a fazer essa aliança. and the president does not want to do this E alliance. isso revolta a população. And now the population is revolted. Revolta a tal ponto So they so revolted to a certain point que eles tiram esse presidente do poder. that they remove this president from its power. E eles colocam outro presidente So they replace him with another president, que tem ideologias mais ocidentais. which has more of Western ideologies. Então nós temos o país da Ucrânia So we have this country, Ukraine, em 2014, in 2014, assim como em 89, the same way in 1989, buscando mais alianças com quem? seeking more alliances with who? Com o Ocidente. With the West. Não só isso, mas eles tiram essa influência russa do poder. Not just that, but they take this Russian influence from the power. Essa história da Euromaidan aqui This history of Euromaidan, foram esses protestos que ocorreram na Ucrânia para tirar esse presidente do poder. it's these protests that happen in Ukraine to remove this president from his power. E olha só o que acontece. So look at what happens. Eu quero que vocês leiam aí comigo. I want you to read on your notes with me. Rússia ataca a Ucrânia. Russia attacks Ukraine. Leia aí comigo. Read with me. O presidente foi deposto no dia 22 de fevereiro de 2014. Eu não li, né? Eu falei, tá em negrito. 22 de fevereiro de 2014, o presidente foi deposto. So this president was deposed in the 22nd of February. Quando após 93 dias de intensos protestos populares contra a sua aproximação com a Rússia por rejeitar o acordo com a União Europeia. After 93 days of intense popular protests against its reapproachment with Russia. Então, mais uma vez, esse presidente queria aproximação com a Rússia e rejeitou o acordo com a União Europeia. So again, this president wanted to be closer to Russia, and he rejects the European Union. Dia 22 de fevereiro ele sai. On the 22nd of February, he leaves. Olha o que acontece no dia 23 de fevereiro. And look at what happens on the 23rd of February. Fala assim, o presidente recém-eleito do parlamento assumiu o governo temporariamente, afirmando que o país estava pronto para conversar com a liderança da Rússia para melhorar as relações bilaterais, mas que a integração europeia era prioridade, 23 de março. The newly elected president of the parliament, the opponent, this person, took over the government temporarily, stating that the country was ready to talk to Russia's leadership to improve bilateral relations, but the European integration was a priority. February 23rd. Então, dia 22, o presidente sai. So on the 22nd, this president leaves.
No dia 23, eles colocam um presidente que tem a prioridade a integração com a integração europeia. On the 23rd, they put another president which wants integration with the European Union. E olha o que acontece no dia 24. And look at what happens on the 24th. A intervenção militar russa na Ucrânia refere-se a diversos incursos militares da Rússia em território ucraniano iniciada em 24 de fevereiro de 2014, quando as forças especiais russas desembarcaram na península da Crimeia, no sul da Ucrânia, e tomaram o controle da região da Crimeia. The Russian military intervention in Ukraine refers to Russia's various military incursions into Ukrainian territory, which began on the 24th of February 2014 when Russian special forces landed on the Crimean Peninsula in the southern Ukraine and seized control of the Crimean region. Então, em um dia o presidente é deposto. So in one day this president is deposed. No outro dia o outro presidente ele afirma suas alianças com o Ocidente. The other day this president affirmed alliances with the West. E no terceiro dia, And in the third day, depois disso, né, after all of this happens, a Rússia invade a Crimeia. Russia invades Crimea. Você sabe o que é a Crimeia? So now do you know what's Crimea? Tem que ir na internet para ver no mapa. You need to go to the internet and see this on the map. Mas é uma parte do país da Ucrânia So it's a part of this country, Ukraine, que a Rússia simplesmente invadiu which Russia simply just invaded e falou bem assim, não, nós estamos aqui agora para proteger a população. and says now we are here to protect the population. Claro que eu tô oversimplifying. Eu tô simplificando demais. Of course, I'm simplifying all of this. Mas essa população da Crimeia são de muitas pessoas russas. But this population in Crimea, it's constituted by a lot of Russian people. Essa parte oriental aqui da Ucrânia tem muitos russos. This eastern side of Ukraine has a lot of Russian people. Se você tá com um mapa aberto aí, você vai conseguir ver isso, que isso é colado com a Rússia. And if you have your map open, you'll see that this is really close to Russia. Ok? Então, a Rússia entra nessa parte So Russia comes in, e simplesmente essa parte está anexada à Rússia. and this part is now linked to Russia. Isso é motivo para ter começado uma guerra física. So this is already a sufficient motive to start a physical war. Mas quando isso aconteceu, But when this happens, muitas sanções foram colocadas sobre a Rússia. a lot of sanctions were put to Tem Russia. um mapa aí na próxima página. We have a map in the next page. Esse mapa é da Revolução de 2004, ok? And we have this map, which is the revolution from 2004. Quando eu falei que tinha aqueles dois Victors que estavam lutando. When I mentioned that we had these two victors which were fighting. Aí você vê o país dividido entre aqueles que são mais pró-Rússia em azul e os que são pró-Ocidente em amarelo. So we see those that are more pro-Russia in blue and the pro-West in yellow. No mapa, né? This in the map. I think the point that you're trying to make is that Putin would say in every way that it wasn't them doing this invasion. Because the militaries were without the Russia's logo. So they said it was just random people which were in favor of Russia that attacked that region. And I think this is an important point because with this we can see this point of information war where one side says something that the other did not say. Sim. We have a documentary where we see Obama phoning Putin and saying that you were the ones that invaded, and Putin saying, no, we didn't invade. And Obama says, no, we're not blind. Exato. Só para gravação para o português, o Felipe está falando a respeito que os russos invadiram e não simplesmente foram disfarçados, eles não falaram, não admitiram que foram eles. E tem um documentário até que fala que
O presidente Obama ligou para o russo e falou disso. Ele falou, não, a gente não está fazendo nada. E o Obama fala, a gente não é cego, a gente está vendo isso acontecer. Mas depois eles admitiram. É uma área, se você abrir no Google Maps, está colocado como uma área da Rússia, entendeu? So if you open this in Google Maps, you'll see that it's marked as a region that belongs to Russia. Tem a borda ali, entendeu? Eu acho que é no Apple Maps, não lembro. I think you might find this in Apple Maps. Mas assim, a questão é que essa parte que era da Ucrânia agora é da Rússia. But the point is that this part which belonged to Ukraine now belongs to Russia. Então você vê que o rei do sul ataca uma cidade que anteriormente pertencia a ele. So you see that the king of the south attacks the city that previously belonged to him. A Rússia ataca a Ucrânia que anteriormente era dela. Russia attacks or invades Ukraine, which previously belonged to them. Ok? Esse é o marco que a gente vê ali em 2014. So this is a waymark that we can see in 2014. A gente teria como falar muito mais a respeito dessa questão na Ucrânia. There's much more that we could speak in regards of the situation in Ukraine. Até que hora, né? Tá 45? Então vamos lá. So let's continue. Então tá, Taranto, ele não vai lutar, ele vai pedir ajuda para Pirro. So now Tarentum is not going to fight, but they're going to ask for help to Pyrrhus. Em 280, In 280, Pyrrhus chega em Tarento lands in Tarentum, e ele começa a construir seu armamento. and he starts now to build the A preparação militar, ele começa a preparação militar. they start doing this army preparation. Preparação. Ok? Isso é quando ele sai da Macedônia e chega aqui na Itália. So this In Tarento. happens when he leaves Macedonia and now he arrives in Italy. E eu vou colocar os marcos aqui, So I'm going to put the waymarks here, mas esse marco que é a Batalha de Ipso, but this waymark, which is the Battle of Ipsus, que também é quando começa a Segunda Guerra Mundial, which is also when the Second World War begins, a gente entende que é 2016. we understand it to be 2016. Antes de falar sobre isso, eu esqueci de falar uma coisa de 2014. But before speaking about this, I forgot to speak something about A gente 2014. tem Pirro e Demétrios aliados aqui, não é isso? We have Pyrrhus and Demetrius allied here, Rei do Sul e Rei do Norte. the king of the north and the south. Aqui a gente tem a União Soviética, Here we have the USSR, aliado com a Alemanha, allied with Germany, para começar a Segunda Guerra Mundial. to start the Second World War. Em 2014, In 2014, se vocês lerem o report de Mueller, if you read the Mueller report, está deixando bem claro que houve conluio entre a Rússia e os Estados Unidos. we can see that we have this collusion in between Russia and USA. Mas de forma marcada mais clara entre Putin e Trump. But to put this in a more clear way, we would mark Putin and Trump. Eu vou colocar aqui Trump, Rei do Norte, So we would put Trump as the king of the north and Putin as the king of the south. Putin, Rei do Sul. Então aqui a gente tem Trump e Putin. So here we have Trump and Putin, Eu vou colocar aqui um conluio. and I'm going to write here collusion. Ou coalizão, ok? Coalizão é Coalizão. aliança, tá? Coalizão. Não, coalizão é português. Con- Collusion. For you it's Collusion. collusion. Tá? Então a gente tem uma aliança aqui na profecia marcando entre Trump e Putin. So we have now this waymark in prophecy which states Trump and Putin. Eu acho interessante que a profecia marca isso. And I think it's interesting that prophecy marks this, Que tem essa discussão acontecendo, se houve ou não houve coalizão. where we have this discussion to trying to understand if we had or not this collusion. Agora que eu quero que você pense aqui comigo. So I want you to think about this with me. Por que a União Soviética faz uma aliança? Por que a Alemanha faz aliança com a União Soviética? Why does Germany do an alliance with the USSR? Para começar a guerra, So they can start a war na invasão da Polônia. when they invade Poland. Então eles fazem uma aliança So they do this alliance para começar a guerra.
to start a war. Aqui eles estão juntos, Here they together, eles lutam a primeira vez juntos. and they fight for the first time Lembra que a together. gente está vendo no mundo de parábolas. Remember that we're living in the world of parables. E eu quero que vocês tenham isso em mente. And I want you to have this in mind. Porque no mundo de parábolas, Because in the world of parables, eu e você, you and I, a gente é Elias, we are a Elijah. gente é Moisés, We are Moses. a gente é Miller. We are Miller. A gente tem que entender que no mundo de parábolas, And we need to understand that in this world of parables, essas coisas acontecem. these things happen. Ok? Então, você é Elias, literalmente? So are you Elijah literally? Mas quando a gente estuda parábola, a gente é Elias. But when you study parables, you are Elijah. Ok? Então, a gente precisa entender essas coisas. So we need to understand these things. Quando a gente estuda parábola, When we study parables, a gente vê que eles estão unidos e lutam uma guerra junto. we see that they're united and they fight together in this war. O rei do sul e o rei do norte estão unidos e começa a Segunda Guerra Mundial. The king of the north and the south, they are united and they start the Second World War. A pergunta que você deve fazer é a seguinte: But the question that you need to do is, por que Trump se juntou com Putin? why did Trump unite himself with Putin? Para mandar bombas nucleares em algum lugar? To send nuclear bombs in somewhere? Não. No. Foi por quê? Why? Para ganhar a eleição de 2016. So he could win these elections in Então, 2016. se você olha essa parábola, So if you look at this parable, você consegue ver que o motivo da aliança foi para começar a guerra. you can see that the cause of starting this alliance was to start war. Dessa forma é mais fácil de ver 2016 como uma batalha. So in this way, it's easier to see 2016 as a battle. É mais fácil de ver uma eleição como uma batalha. It's easier to see an election being a battle. Porque essa união foi para ganhar essa batalha. Because this union was to win this battle. Eles fizeram conluio para que Trump ganhasse a eleição. They did this collusion so Trump could win this election. Assim como eles fizeram uma aliança para começar a Segunda Guerra Mundial. The same way they did this alliance to start this Second World War. E tem um documentário que saiu anteontem. So we have this documentary that came out 2 days ago. Como que é o nome em português? Privacidade hackeada. The Great Hack. Which is The Great Hack. E ele conta a história da Cambridge Analytica, And it tells the history of Cambridge Analytica. como que ela usou para fazer a campanha presidencial de 2016. And what did they use to do this elections in 2016? E Cambridge Analytica não é da Rússia, And Cambridge Analytica does not belong to Russia. mas a Rússia, But Russia, também com desinformação, also with this disinformation, com hacks em relação a e-mails with hackers in their emails da Clinton e tudo mais, from Hillary Clinton and so on, jogou sujeira na campanha dela they threw this dirt in her campaign para que o Trump ganhasse as eleições. so Trump could win these elections. Então tem 3 documentários que eu quero recomendar a vocês assistirem. So we have 3 documentaries that I'm going to recommend. E o primeiro deles é Operation Infection, So the first one would be Operation Infection, está em inglês, which is in English, da New York Times. which is from New York Times. E tem legenda em português, tá? We have Portuguese subtitles. O K é invertido, mas você pode digitar Infection que vai aparecer lá. Infection. Operation Infection. So we have this Operation Infection, Ele fala a respeito de como a Rússia trabalhou com desinformação. and it speaks about how Russia works with this E disinformation. trabalha até hoje. And they work with this until today. Esse documentário é muito importante para a gente entender essa guerra que está acontecendo. And this documentary, it's really important so we can understand this war which is happening now. O outro seria a Cambridge Analytica. The other one would be Cambridge Analytica. Eu devo estar digitando errado. Cambridge Analytica. Escrevendo que é do canal chamado 4 News, como é que é? 4 Channel News. So we have this Cambridge Analytica, which is 4-channel news. Você pode digitar e também tem legendas automáticas no português. So for those who want, we also have Portuguese subtitles. Mas sobre esse assunto da Cambridge Analytica, But about this topic on Cambridge Analytica, tem esse documentário na Netflix, we have this documentary in que Netflix, saiu há 2 dias atrás, which came out 2 days ago. que eu já esqueci o nome em português. Privacidade hackeada.
the hacker's privacy. The great hack? Como que é hackeada? Não sei, gente. É alguma coisa assim. Em inglês é The Great Hack. So in English, it's the great hack. E ele conta desse trabalho da Cambridge Analytica. So they speak about this work of Cambridge Analytica. E esse tem em português até dublado. And we also have this in Portuguese. Dublado. Not my job. Então, assim, é muito importante a gente entender essa guerra de informação que está acontecendo na nossa geração. So it's important to understand this war of information which is happening in our generation. E o motivo que é importante a gente entender And the reason why it's important to know this é porque aqui eles estavam lutando com elefantes, is because here they fighting with elephants, espadas. they fighting with swords, Aqui eles não estão usando espadas, estão? but here they're not using swords, are they? Estão usando armas, não They're é isso? using arms, right? Alguém aqui está esperando alguém aparecer com um elefante aqui, nessa Mas- história da Segunda Guerra Mundial? Is anyone waiting for anyone to appear with an elephant in the Second World War? Com algum armamento que ataca pedras? With anything that throws stones on you? Ninguém está esperando isso aqui, certo? No one's waiting for that in Porque this o history, método right? de guerra dessa história é diferente dessa. Because the method used in this history is different from that one. E quando você assiste esses documentários, And when you look into these documentaries, que são... Você vai perceber you will understand que a forma mais estúpida de se guerrear hoje, como diz o documentário, that the silliest way of fighting today é num campo de batalha. is at a camp of battle. Isso são as palavras de um espião russo. And this is the words of a Russian spy. Ele fala, lutar num campo de batalha é estupidez. And he says, if you fight at the camp of battle, that's something silly. Isso é muito primitivo. That's something really primitive. A forma que você luta hoje é com informação. The way that you fight nowadays is with information. Você subverte a cabeça das pessoas dentro do país delas, You change people's mindset within their countries, que eles não sabem em quem mais confiar. where they don't know any longer in whom to trust. Você tira o crédito sobre o governo e sobre quem quer que seja. You take credits away from the government or whoever it may be. Você joga teorias de conspiração, You throw in your theories of conspiracy, achando que o governo criou AIDS para matar homossexuais, por exemplo. and for instance, negros. you would say that the government created AIDS to kill homosexuals, black people. Que o governo está botando química para matar o povo nos aviões que estão passando. That the government is putting, Chemtrails. is creating these chemtrails so they can kill people that are passing by. E com desinformação você subverte a mente do povo. And with this disinformation, you subdue people's minds E até nas eleições para mudar as decisões delas. and you make them change their minds even in elections so they can change their E decisions. quando você assiste esses documentários, você consegue ver So when you look into these documentaries, you can see this. que na nossa geração o método de guerra não é espadas, You can see, for instance, that in our generation, the way that we fight is not with swords nem com arminhas, and not with these little arm fires, mas sim com informação. but with information. Esse é o novo método de guerra. This is our new way of war. A gente precisa visualizar isso. So we need to see this. Na era da pedra, você luta com pedra. In the stone era, you would fight with stones. Na era do ferro, você luta com ferro. In the era of steel, you would fight with steel. Nós estamos na era da informação. And now we're in the era of information. Ninguém vai esperar alguém lutar com outra coisa que não seja... Melhor, vou reformular. Ninguém vai esperar uma batalha com pedra. So no one is going to be waiting for a battle of stones. Ok? Então esse é um princípio que a gente precisa ter em mente. So this is a principle that we need to have in mind. Eu tenho 1 minuto. So I have 1 more minute. Então a gente encerra e depois do almoço a gente continua. Tá? So we're going to close and after lunch we're going to return. Vamos orar? Let's pray.
Pai Celestial, muito obrigado pela tua mensagem. Father in heaven, thank you so much for your message. Muito obrigado por abrir os nossos olhos quanto aos acontecimentos que estão acontecendo. Thank you for opening our eyes in regards to the things that are happening. Eu peço que o Senhor venha trazer clareza. I ask you that you will bring clarity. Se a gente tiver dúvidas, que elas possam ser respondidas. We have doubts that will be answered. E o Senhor disse que se a gente pedir por luz com fé sem duvidar, And you said that if we ask for light with faith without doubting, o Senhor dará luz. you would give us light. O Senhor promete isso. You promise us. E a gente pede por essa promessa. So we ask you for this Que o promise. Senhor possa derramar luz sobre essa campal. And may you pour out your light upon this camp Para meeting. entendermos o tempo que a gente está vivendo. So we can understand the times that we're living E a in. gente acredita nessa promessa. We believe in this E a promise. gente agradece. And we thank Em you. nome de Cristo Jesus. In the Amém. name of Jesus Christ, amen.